Elias, tudo bem? Eu sou Elias Costa, estamos de volta aqui no seu canal para falar de futebol. É o programa Preleção na Área, aquele bate-papo de futebol, mas sempre com um grande convidado, hein? Então não perca tempo, vá lá no nosso canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, se inscreva, deixe o seu like, espalha para geral, porque bate-papo sobre futebol, carnaval, futebol, é só no Brazuca Esporte Clube. Preleção na área, e falando em área, o nosso convidado sabia tudo. Eu acho que ainda sabe, deve fazer os seus golzinhos por aí. E foi campeão. Estamos na época da Copa São Paulo, você está curtindo a rapaziada aí, as revelações do futebol brasileiro. E esse nosso convidado foi campeão da Copa São Paulo, no memorável, aquele time inesquecível da Portuguesa de 1991. Estou falando do artilheiro Simval. Tudo bem, Simval? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Preleção, para bater esse papo aí sobre futebol. Recordar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É sempre bom, né? Tá revivendo isso, né? A gente já parou faz um tempo aí, mas essa época, principalmente, a época de estar em São Paulo, volta todas as lembranças na cabeça, né? E também falar de outros momentos também, do próprio momento que o futebol vive hoje, né? Com esse final de Copa do Mundo, com a decepção de todos nós aí, a gente falar um pouco sobre o futebol atual também, isso é sempre bom. Verdade. Segue fazendo os golzinhos ainda ou só assistindo pela TV? Cara, eu jogo futebol muito pouco. Eu acho que eu tive um sacrifício muito grande, eu fiz um sacrifício muito grande para conseguir jogar o nível que eu joguei. E aí eu procuro agora, para não me estressar, eu jogo muito tênis. E agora, com essa nova modalidade, não gosto tanto do beach tênis, mas eu gosto mais do tênis, eu acho mais competitivo. E o futebol eu gosto quando tem aqueles jogos de férias que você pega o seu meio, o pessoal que sabe jogar, então você já não passa. Porque hoje em dia eu já não tenho mais prazer, eu passo muita raiva jogando futebol. Porque, quantos anos de carreira, Simval? Eu joguei 21 anos. Eu desde as categorias de base, né, quando eu saí daqui, eu moro no interior de São Paulo, em Andradina, eu saí com 15 anos, fui para o Juventus de São Paulo, passei 2 anos no Juventus, aí me mandaram embora para a Portuguesa, graças a Deus, e aí eu comecei minha trajetória, graças a Deus eu encontrei Tico, Denner, pelo meu caminho, para poder me dar uma base e fazer muita história dentro do futebol, com o alicerce, principalmente com esses dois aí, com o meu time de 91, né, que me fez realmente fazer um bom alicerce. Pois é, falando um pouco desse time que até hoje, quem gosta de futebol não esquece daquela conquista em 1991 da Copa São Paulo em cima do Grêmio. Grêmio que tinha Derlei, por exemplo, no gol, né? Derlei, o Carlos Miguel, que depois foram campeões da América e fizeram sucesso. Mas Jamir, aquela Portuguesa inesquecível. Jamir, era um bom time também. Groto também, tudo campeão da América com o Filipão. Isso. Foram eles. Mas como é que surgiu aquela geração vitoriosa da Lusa? Com você, com o Tico, com o Denner, outros jogadores? Na verdade, ali nós já estávamos no profissional, já fazíamos 2 anos. O Antônio Lopes, quando chegou em 89, ele subiu nós para o profissional. Foi a minha maior satisfação ter jogado com o Roberto Dinamite, que perdemos agora há pouco tempo, né? E em 89, quando ele chegou para a Portuguesa, e eu tinha uma amizade com ele, ele falava para mim assim, cara, você parece muito comigo no meu início de carreira. Voluntarioso, chute forte, bravo, querendo dar carrinho em zagueiro, querendo dar tapa no zagueiro, então... E aquilo ali foi motivante, e quem começou tudo aquilo ali para a gente foi o Antônio Lopes, quando subiu a gente para o profissional em 89. E aí nós fizemos uma Taça São Paulo em 90, muito boa, nós fomos eliminados pelo Flamengo nos pênaltis, mas um Flamengo que tinha Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, campeão, né? Nélio, campeão, né? E nós perdemos por um azar danado para eles, porque o nosso time já era bom em 90, né? E aí na 91 nós demos a sequência dentro da Taça São Paulo. Verdade. E você disse que as primeiras oportunidades no profissional foi através do Antônio Lopes, e até lembrando um pouco daquele time do profissional, acho que em relação ao Campeonato Brasileiro, que eu lembro assim, tinha Roberto Dinamite, tinha o Lê, jogou no São Paulo, depois no Inter, Toninho, era um bom time, Catatal, era um atacante rápido. Catatal, Jorginho.
Birubiru, Zanata. O time era muito bom. Meu primeiro gol em Campeonato Brasileiro foi justamente até um dia desse passou, na morte do Roberto. Passou a passagem dele pela Portuguesa, ele bateu uma falta contra o Fluminense, bateu no travessão e voltou, eu cabecei, foi meu primeiro gol em Campeonato Brasileiro. Mas a Portuguesa naquela época ali, as pessoas, principalmente o jogador, eles vinham porque a Portuguesa se pagava muito bem. Era uma maneira de, muitas vezes, a Portuguesa fazia até loucuras para poder sempre estar na mídia, né? Para os repórteres estar sempre no clube. Então, eles faziam umas contratações aí malucas. Tanto é que o meu time de 91 não foi aproveitado ninguém pela necessidade que a Portuguesa tinha de contratar. De contratar jogadores experientes, né? Com renomes, né? Quando nós terminamos a Taça São Paulo, o time campeão todo, o treinador era o Sebastião Napola. Ele me chamou e falou assim, olha, é o seguinte, você está num momento brilhante da sua vida, da sua carreira, só acabaram de contratar o Nilson. Quanto você ganha? Eu falei assim, eu ganho 1.000. O Nilson ganha 5.000. Eu tenho que começar com o Nilson. Se o Nilson não der resultado, e aí eu vou colocar vocês, senão eu não posso. Entre aspas, é a ordem que eu tenho, e nisso foi. O Nilson sabia que o negócio estava ruim para ele me deu uma oportunidade só. Eu entrei, fiz gol, mas eu voltei para o banco do mesmo jeito, sabe? Que o Nilson também fazia muito gol, né? Onde foi também, fez muitos gols também, né? É verdade. E essa parceria com o Denner, com o Tico, principalmente com o Denner, que para quem viu jogar, como eu vi o Denner jogar, principalmente aqui em Porto Alegre, no Grêmio, para mim era gênio do futebol. Como é que era essa parceria com ele? Nós andávamos durante o dia, nós íamos para o centro de São Paulo, ele me ensinava muito, que era um caipira do interior de São Paulo, então ele me ensinava como andar, quem era, onde estavam os perigos, aquela coisa toda. Então, dentro de campo foi muito bom. Eu costumo dizer que quando eu tinha Denner na minha vida, eu fazia 40 gols no ano, 50 gols, sabe? E eu falo também que o Denner ele não driblava, ele desviava de tão rápido que ele era. Ele era uma pessoa fantástica. Quem não viu, que puder ver meus gols da Taça São Paulo, principalmente em YouTube, alguma coisa, você vai ver que ele tinha a possibilidade de fazer gol. Ele me servia. Então, até hoje, você virou por causa do Denner. Realmente, eu virei jogador, eu realizei o meu sonho, porque uma grande parcela foi ele. Só que depois, quando nós chegamos no profissional, eu tive que pegar meu caminho e seguir ele. Mas na época de amador, realmente, eu dependia muito deles para poder estar fazendo meus gols e eles me ajudavam muito. A parceria era visível ali, que o treinador implantou essa coisa para a gente, sabe? Ele fez com que o meu time, a fala dele foi o seguinte: vocês estão dispostos a carregar o piano? Porque o craque são esses dois aqui, que é o Tico e o Denner. Mas quem define, o especialista dentro da área, embaixo, em cima, é o Simval. Aí falou para mim: se você sair da área, eu te tiro, porque você atrapalha meu time. Você é bom dentro da área, fora você atrapalha. Então não saia, senão você vai sair. E eu ficar dentro da minha área. Foi o que eu fiz, sabe? Eu aceitei isso também. Sim. E quantos gols naquela Copa São Paulo? Eu fiz 12 gols na de 91, em 8 jogos. Na de 90 eu sou artilheiro também com 8. Só que como o Djalma foi para a final, ficou eu e o Djalminha com 8. Mas eu sou artilheiro nos 2 anos da Taça São Paulo. Nos 2 anos da Taça São Paulo. Nosso time, nós fizemos 32 gols em 8 jogos. Nossa Senhora. Nosso time, todos os recordes até hoje é nosso ainda. Tanto que hoje, né, o torneio tem como premiação o gol mais bonito, o gol Denner, né? Gol Denner. É verdade. E essa Copa São Paulo, a gente está vendo, está tendo essa edição de 2023, está chegando na reta final. É uma competição muito difícil de jogar, principalmente para aquele garoto que quer receber uma oportunidade, para quem é jovem. É um torneio muito complicado, muito difícil. Eu vejo ele difícil porque você não tem espaço, você não tem descanso, principalmente agora na reta final, que você tem o dia certo da final, que é no dia 25. Eu cansava de jogar machucado, eu jogava, colocava uma
mobilizar meu joelho, porque você acaba machucando durante a competição e você não tem tempo de recuperação. A dificuldade dos campos, essa época é uma época muito chuvosa, então ela se torna muito difícil, por mais que seja jovem, a parte física conta muito ali e você se desgasta demais o atleta. Então a maior dificuldade é justamente essa parte física e as adaptações em gramado. Hoje em dia tem muito gramado que é sintético também, isso atrapalha bastante, sabe? E aquela coisa, o meu recorde, ele está até hoje aí, penso que vai até 32 anos, porque eu consegui chegar até o final, e a maioria dos garotos que fazem os gols aí, que chega a 8, eles não vão até o final. Eu acho que há 3 anos atrás, o atacante do Corinthians, se eu não me engano, o Carlinhos, chegou até 11. Eu falei, pô, deu aquela tremida e tal, mas é uma competição muito difícil, mas é a porta de entrada para o garoto estar realizando o sonho de jogador de futebol. Haja vista que muitos desses garotos não vão ser jogador de futebol. O sonho deles vão ser interrompidos porque futebol não é para todo mundo. É difícil, né? É difícil, né? É difícil. É difícil. Mesmo já tendo um currículo na base, até chegar ao profissional, tem muita coisa, né? Pô, olha, eu costumava dizer, principalmente algumas vezes que eu dou algumas palestras, que o atleta que conseguir fazer 5 anos seguidos, sem contusões, jogando e fazendo bons contratos, ele consegue fazer um pé de meia para depois viver bem. Ah, mas é fácil. Não é. Vem contusões, você não consegue estar bem, você não consegue uma titularidade o ano inteiro. Então, isso atrapalha. Agora, de repente, não atrapalha tanto, porque na minha época se fazia contrato de 6 meses, de 1 ano. Agora já se faz contrato de 3 anos, de 6 anos. Aí é bom. Aí vai naquela coisa que eu falo sempre. O que vai fazer a diferença na sua vida, principalmente para o atleta profissional de futebol, não é o quanto você ganha, é como você gasta. E o problema está aí, que a maioria deles não sabem gastar. É verdade. Como é que era na sua época? Como é que você administrou a carreira? Cara, eu tentava, eu sempre tive meu irmão para poder tomar conta das minhas coisas, e aí eu sempre tive um sonho de montar um motel, tá? Eu sou um dos empresários nesse ramo, uma exceção dentro do futebol que foi para esse lado, mas eu sempre eu fui ter um carro importado com 28 anos de idade. Eu comprei a casa da minha mãe, eu comprei o meu apartamento. Quando eu estava no Vitória, junto com o Bebeto, eu e Bebeto na frente ali, o Bebeto tinha muita amizade com o seu Birajara Guimarães, sócio da Ayrton Senna, dono da Audi. E eu vi o Bebeto conversando com ele e pedindo um Audi. Foi aonde eu falei, Beto, eu tenho interesse. Porque é tipo assim, era 100, o Bebeto comprava por 75. Então foi minha primeira vez, falei, agora eu posso. Já fiz o que eu tinha de fazer, tirei minha mãe de uma situação ruim, já tenho minha casa própria, agora eu vou me presentear. E foi aonde eu, depois de muito tempo como profissional, eu resolvi, eu tentei administrar minha vida, eu não vivendo o momento. E não acho que seja errado quem procura também viver o momento. É de cada um. Eu preferi não ser dessa maneira. Assim como tem muito jogador aí com dificuldades, porque foi viver o momento, sabe? Então, eu aproveitei dessa maneira a minha carreira e eu percebi que existia vida após a de atleta profissional de futebol. Entendi. E até você falou no início da nossa conversa, né, que hoje não joga muito futebol, mas quando você largou os campos, tentou trabalhar na área ou não quis mais saber mesmo? E por que essa distância com o futebol? Cansaço mesmo? Não, mas eu tentei, a hora que eu terminei, foi um choque muito grande. Eu acho que você não aceita que acabou. Uma frase minha que eu falei assim, a novela das 8, ela precisa acabar para vir outra. E eu estava começando a querer entrar em depressão, aquela coisa toda, aí eu recebi um e-mail de alguém falando assim, olha, a tua vida não acabou. Acabou a sua vida como atleta profissional de futebol. Agora você vai ser empresário de futebol, ou treinador, ou vai montar escolinha, ou vai montar algum negócio,
E agora, ou você vai ser pai, que você nunca foi, porque essas ausências suas, você vai poder fazer uma lição com seus filhos, então você vai se ocupar de uma outra maneira. Então, pense que você miseravelmente agora, você vai ter mais 35 anos de vida. E você tem que saber de que maneira você vai viver essa vida. E aí comecei querendo ser dentro da Portuguesa, fazendo lá, fiz cursos, tentei ficar por lá, não abriram as portas para mim. Aí eu fiz aqui, fui ser treinador aqui no interior, aqui do lado da minha cidade, que é no Mato Grosso do Sul, aqui em 3 de agosto. Passei 2 meses como treinador, vi que não era isso para mim. Tentei de tudo quanto é jeito, mas o que eu percebi é que quem quer dar uma continuidade, ele tem que começar bem antes. Quando você termina, você tentar, as portas elas não se abrem para você. A não ser que você for top de linha mesmo, para que você possa ter deixado várias portas abertas, sabe? E quanto a jogar bola, cara, eu não tenho saco mais. Eu acho que para mim, como eu já falei no início, para mim conseguir jogar esse nível que eu consegui, eu tive que fazer um esforço tão grande, que eu acho que eu não tenho mais forças agora para poder. Eu tento jogar, uma que eu não tenho mais a força que eu tinha. Eu tenho que jogar com a boca, reclamando dos outros, entendeu? Aí quem está do meu lado não tem a qualidade que eu estava acostumado. E eu também já não tenho a mesma que eu tinha. Então eu falei, é melhor larga a mão no tênis, a hora que eu erro, eu chamo eu mesmo de burro, e erra eu e eu brinco comigo mesmo. Eu optei por isso aí. Quantos clubes na carreira? 30. Rodei. 30 clubes? 30 clubes. Eu só não joguei onde tem, entre aspas, futebol, no estado de Santa Catarina. Nos outros estados onde tem futebol, eu rodei. Eu passei 3 anos na Suíça, joguei no Lugano, da Suíça. Eu joguei em Dubai, no Al Nassr, Dubai. Esses foram os times onde eu joguei fora, sabe? E aqui eu passei alguns times de destaque, né? Como Grêmio, Coritiba, Paraná, São Caetano, Portuguesa. Joguei Botafogo, campeão, 2 vezes Botafogo, Paysandu, Fortaleza, Santa Cruz, Vitória, América Mineiro, Ubra, entendeu? Eu rodei bem. Nossa, mãe. E até você, um desses times que até quero destacar com você, é o Botafogo, aquele Botafogo de 1993. Como é que foi para você? Você saiu direto da Portuguesa para o Botafogo, né? Isso? Não, eu saí do Novo Horizontino. Eu fiz um Campeonato Paulista. Novo Horizontino ainda. Eu fiz 18 gols no Campeonato Paulista e a Portuguesa me emprestou para o Botafogo. E esse trâmite de 93 foi onde eu virei jogador de verdade. A gente costuma dizer, sabe? E eu fiz 18 gols no Campeonato Paulista. Cheguei no Botafogo, fui artilheiro da Conmebol, campeão da Conmebol. Então, e as portas se abriram para mim. E aí foi realmente, agora sim vai começar a melhorar as coisas em termos de tudo na vida, sabe? E realmente foi. Pois é, mas explica para mim como é que aquele Botafogo que vivia uma fase de transição no clube, porque havia, se eu não me engano, o Bicheiro, o Emil Pinheiro, havia se retirado da direção do clube, né? Parou de investir, ele parou de investir no clube e o Botafogo viveu naquele ano uma época de transição. E eu lembro no Campeonato Brasileiro, o Botafogo estava nas últimas posições, a sorte que não tinha rebaixamento. Sim. E como é que esse time das últimas colocações no Campeonato Brasileiro conseguiu ser campeão da Taça Conmebol, da Copa Conmebol, que hoje equivale à Copa Sul-Americana? Carlos Alberto Torres. Ele fez que nós comprássemos a ideia, que nós acreditássemos em nós, e nós focamos, colocamos fosse uma tapa de cavalo aqui, ó. Nós não conseguimos enxergar dificuldades, salários atrasados, nós íamos para aeroporto de ônibus, eu pegava um ônibus na porta da minha casa, que era escrito assim, Galeão, ônibus de linha mesmo, eu descia, eu ia, e não tinha que reclamar, sabe? Para nós pegarmos um vale, nós andávamos até a Tijuca, tinha uma loja de tinta do seu Alcides Avilar, nós ficávamos sentados na calçada, literalmente mesmo, esperando ele no banco, trazer um dinheiro para dar vale para a gente.
Então, nós focamos tanto nisso, tanto, cara. E o Carlos Roberto falando mentira para nós, que nós éramos fera, e nós acreditamos e compramos aquela ideia. Quando tudo aquilo ali acabou, que nós conseguimos, passou aquele sufoco todo, nós só entramos para o brasileiro, nós perdemos o foco. E quando perdemos, nós já tínhamos uma dificuldade muito grande técnica. E nós acabamos perdendo o foco, aí nós não conseguimos vencer, porque nós ficamos muito frágeis naquele momento dentro do Campeonato Brasileiro, e foi grande a nossa dificuldade ali. Pois é. E o que você lembra dessa campanha da Conmebol, da Copa Conmebol? Cara, eu lembro que quando eu cheguei no Botafogo, eu não sabia que nós íamos disputar a Conmebol. Eu ia para o Botafogo porque, pô, saí do Novo Horizontino, quem que não vai querer jogar no Botafogo? Cheguei no Botafogo numa terça-feira, nós fomos treinar, aí os caras tudo sem camisa, porque não tinha camisa para treinar, porque já tinha treinado de manhã. No outro dia, o treino atrasou 1h30 porque não tinha bola. Aí chegou no sábado, eu peguei minhas coisas e fui embora. Falei, que é isso? Vou ficar aqui não. Aí foram contar a história, que o Emildo levou o time embora, tudo juniores, aquela coisa toda. Aí o diretor me ligou e falou para mim assim, ó, você vai voltar para a Portuguesa? Vai, a Portuguesa que tem camisa, que tem bola, mas você vai jogar para 3.000 pessoas. Aqui é Botafogo, de Newton Santos, Garrincha. Desculpe te falar isso, mas aqui você vai virar jogador de verdade, porque até agora você não é jogador de verdade. Você fez 18 gols no Campeonato Paulista, mas no Novo Horizontino. Aqui é Botafogo. Você imagina se você fizer 18 gols no Botafogo. Aí, nessa época, eu já arranquei mais um pouquinho dele, né? Uma graninha a mais. Eu voltei e realmente as coisas aconteceram. Eu acreditei nele, sabe? Minha estreia contra o Bragantino foi 2-0, 2 gols meu. E a bola começou a bater e entrar. Eu estava na Venezuela, 0-0. Eu falei para o Sueli, vou bater essa falta aqui. Você é louco? No meu campo? Suélio, a gente não chega lá para chutar. Os caras vão vir aqui. Você quer que eu faça o quê? Chutei a bola entrou na gaveta. O Carlos Roberto simplesmente falou assim, a partir de agora é você que é o cobrador de falta. Cara, onde eu chutava, a bola estava entrando. Você viu que o gol da final mesmo foi de 40 metros no Maracanã, a bola entrou na gaveta. Então, a fase para mim naquela época foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, realmente ter tomado essa decisão. Graças ao dirigente. Graças a Edson Santana. Convenceu a ficar no Botafogo. Aqui é o Botafogo de Garrincha. Mas isso aí. Mas hoje Você precisa arriscar, né, cara? Você precisa arriscar. Você precisa. Vou dar uma girada na minha vida, alguma coisa assim, né? Você precisa fazer, tem hora. Acreditar muitas vezes, né? E hoje é coisa para a história mesmo. Imagina um clube como o Botafogo passar por essa situação que você destacou agora, né? Sem ter material para treino. Cara, e agora que, por exemplo, eu tenho amigos lá que tá trabalhando na SAF, agora eles falam assim, agora nós temos estrutura. E gente que foi campeão comigo, falou assim, cara, você não acredita como tá o Botafogo. Ou nós sentávamos dentro do vestiário assim, em banco de madeira mesmo. Aí que vem aquela coisa que eu falei para você, sabe? Se você não tiver estrutura, você se perde. Porque quando eu cheguei no Botafogo, eu saí de Andradina, interior de São Paulo, vendo esse povo, tudo de televisão e tudo. Aí eu sento, faço gol, daqui a pouco eu olho do lado do Stefano Essessian batendo nas minhas costas, falando que eu era o fera. Que era, nossa, eu era bambambam, não sei o que. Aí você se empolga, que eu falo, não, bicho, eu cresci vendo você nas novelas e tal. Então, se você não tiver estrutura para esse tipo de coisa, você se perde. Rio de Janeiro, praia, mulherada, pagode, futebol, porra, desanda a coisa, cara. Desanda. Verdade. Sival, para encaminhar o nosso papo, um gol inesquecível? São 2 até, mas o Comebol 93, não tem como esquecer o gol de falta. E o gol, um dos gols mais bonitos da minha carreira também, o de bicicleta. Eu estava no Vitória contra o São Paulo. Vitória, você jogou naquele Vitória de 97? Não, joguei no Vitória de 2000. 2000, depois do 97 é quando o Túlio estava, eu estava no Coritiba, que era o Vitória que o Banco Excel, 97. Isso. Você jogou em 2000. E eu acho que a primeira vez que o Bebeto veio também, acho que foi em 97, né? Que o Banco isso, 97. Trouxe o Bebeto. Depois ele voltou em 2000. Verdade.
E como gaúcho aqui, eu pergunto, como é que foi a passagem pelo Sul, Grêmio e depois a Ubra? Cara, no Grêmio eu tenho uma decepção muito grande no sentido que eu cheguei no Grêmio, como eu fui campeão da Taça São Paulo, tá? Contrataram eu e o Tico, nós chegamos, Valdir Espinosa, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E aí eu já estreiei fazendo 2 gols aqui em Campo Grande contra o Operário. Depois nós fomos jogar contra o outro Operário ali de Mato Grosso. Aí nós pegamos na época era o São José, aqui o time de São Paulo, e depois o Paraná Clube. Uhum. E nesse intervalo em si a gente não foi tão bem e o Espinosa caiu. E trouxeram Ernesto Guedes. Ernesto Guedes. Logo de cara, Ernesto Guedes trouxe 6 jogadores dele. O Ernesto ia cobrar as luvas dos caras lá em cima para pegar a comissão naquela época. E a diretoria aceitava tudo isso. E eu, para você ter uma ideia, ele colocou na cabeça dos caras como é que ia deixar eu jogar. Eu comecei a fazer gol, e eu não vim com passe fixado. Então, eles iam fazer jogador para os outros. Eu ia virar ídolo do Grêmio e o Grêmio não ia poder me comprar, porque não tinha valor de passe fixado. Então, não adianta ficar colocando eu para jogar. E aí me colocou de canto. Eu treinava separado, depois de 2 meses de Grêmio. Sabe, não fiz nada para ninguém. O Grêmio, quando me contratou, sabia que não tinha valor de passe fixado, só que o Ernesto fez a cabeça deles para colocar o jogador que ele trouxe. Na época ainda não tem nada a ver, mas Marco Severo, aquele povo todo ali. Wagner Fernandes, Xaxá, Carlinhos, Alaércio. Aí, então, eu praticamente de titular, eu passei a treinar no campo suplementar ali, jogado. Fiquei jogado por Porto Alegre mais ou menos uns 6 meses. Eu fiquei ali em Porto Alegre, meio que jogado ali em Porto Alegre, entendeu? Na época de Grêmio. Uhum. E depois na Ubra? Na Ubra, não. A Ubra já foi, já cheguei. O Armando Necessaire, baita treinador. Eu cheguei para poder fazer um time mais forte ainda. E nós somos vice-campeões, eliminamos o Grêmio na semifinal, goleamos o Grêmio, e depois nós perdemos o título ali pro Inter, num vacilo nosso ali, mas não vai ter um time bom também. Time muito bem montado, bem estruturado, e essa passagem já me dá muita alegria de ter passado por ali, sabe? Que maravilha. Sival, para encerrar o mesmo nosso papo, eu sempre faço uma brincadeira com o convidado. Eu escalo um time, por exemplo, que o convidado se destacou, e ele define esse time em uma frase. Com você, eu resolvi escalar 2 times. Tá. O da Portuguesa de 91 e o Botafogo de 93. Vou escalar esses 2 times e você define esses 2 times em uma frase. Vou começar com a Portuguesa. Qualquer coisa você me corrige aí. Paulo Luiz, Josias, Souza, Baiano e Román, Maninho, Cícero e Denner, Tico, Simval e Pereira. Técnico Écio Pasca, né? Já o Botafogo, campeão da Copa Comebol de 93. William Bacana, Eliomar, André Santos, Rogério Pinheiro e Clay, China, Perivaldo e Fabiano, Alessio, Simval e Eliel. Ainda tinha o falecido Berg, né? Marcos Paulo, que jogou Suélio também, sabe? Tio Cláudio também, ali nesse aí. A Portuguesa, eu posso te dizer o seguinte, é uma irmandade que existe até hoje. Nós conseguimos se reunir, nós nos falamos todo dia, e o Botafogo é uma realização. É uma realização que eu acho que eu tinha que ter passado por ali para poder estar realizando os meus sonhos. Eu sonhava simplesmente em ser um jogador de futebol. Eu consegui ser jogador e ser campeão dentro do maior palco do mundo, que é o Maracanã. Tá? E fazer gol numa final. Eu acho que não precisava ter melhor do que isso na minha vida, sabe? Na minha carreira. Então, é só agradecimento e por isso que eu falo. Por incrível que pareça, Simval da Portuguesa. Eu sou torcedor do Botafogo por tudo aquilo que o Botafogo me deu. Mas
eu sou uma exceção. No profissional da Portuguesa, eu tenho 17 gols. Eu consegui ser ídolo de um time jogando simplesmente amador. Eu joguei muito pouco no profissional da Portuguesa. E eu sou ídolo dentro de um clube. Então, acho que dificilmente você vai achar um jogador que jogou mais amador e conseguiu ser ídolo por causa do amador. É difícil achar isso aí. Então, acho que eu sou uma exceção em relação a isso. Verdade. É como eu falei no início, esse time da Portuguesa é um time inesquecível, né? É porque era um timaço esse time de 91. Só lembrando que o técnico do Botafogo de 93 era Carlos Alberto Torres, o saudoso Capita. Carlos Alberto Torres. Simval, muito obrigado por bater esse papo com a gente aí no programa Pré-Eleição, para recordar um pouco da sua trajetória, da sua carreira. E felicidades aí. Até uma próxima. Cara, Elias, obrigado pela sua oportunidade aí. É bom demais estar podendo falar de futebol aí. E eu agradeço a você também pela oportunidade, tá? Fica com Deus. Grande. Conversamos com o Simval, artilheiro da Copa São Paulo. Não bateram o recorde dele ainda, hein? Será que vão bater? Pré-eleição volta na próxima semana, sempre com um grande convidado. Grande abraço, Simval. Valeu! Pereira vem trazendo a Portuguesa, já fintou Luiz Carlos, bateu cruzado, olha o perigo, pode pintar o segundo, o Denner colocou para Simval, vai marcar. Gol da Portuguesa, Simval, artilheiro Simval. Na marca de 44:30 do primeiro. Simval para a cobrança da falta. Você está vendo aí? Simval bateu! Contra a perna do uruguaio, a bola sobra e cobre o goleiro. Há 22 minutos e meio, o fogão vira loucura no Maracanã. Simval sabe que é disso que o povo gosta.